A psicanálise traz muitos termos interessantes e um deles que a gente vê na teoria lacaniana é a travessia do fantasma. O que seria esse termo quando a gente fala da psicanálise? Esse é o nosso tema de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois da nossa vinheta. Vamos lá. A travessia do fantasma é um conceito da teoria lacaniana que marca um momento decisivo na psicanálise, referindo-se ao processo pelo qual o sujeito atravessa suas fantasias inconscientes, rompendo com a ilusão que sustentam suas angústias e as suas neuroses. Esse conceito se insere no campo do desejo, do inconsciente, da estruturação do sujeito, na perspectiva de Lacan, sendo parte essencial do processo de análise. Mas, para entender a travessia do fantasma, primeiro a gente precisa compreender o que Lacan define como fantasma. O fantasma ou fantasia não é simplesmente uma imagem ou um sonho consciente. Trata-se de uma estrutura fundamental do inconsciente que organiza o desejo do sujeito. Lacan descreve o fantasma como uma espécie de roteiro inconsciente que o sujeito segue para sustentar o seu desejo. Ele é uma maneira pela qual o sujeito lida com a falta, com o que Lacan chama de objeto A, ou objeto faltante, objeto do desejo. O fantasma serve para proteger o sujeito do confronto direto com a castração simbólica, a percepção da falta fundamental no outro. Ele funciona como uma barreira, permitindo que o sujeito mantenha uma certa segurança na forma como ele vive com os seus desejos. Então, o que é a travessia do fantasma? Agora que nós entendemos o que é fantasma, fica mais fácil entender esse processo de travessia. É o momento em que, durante o processo psicanalítico, o sujeito enfrenta suas estruturas inconscientes que regem seus desejos. Esse momento envolve um rompimento com as ilusões inconscientes que mantêm o sujeito preso a uma repetição de padrões neuróticos. Ao longo da análise, o sujeito é levado a se confrontar com a forma como sua fantasia inconsciente está mudando suas relações, seu jeito de viver, seus desejos e sua visão de si mesmo e da sua realidade. A travessia significa não apenas reconhecer a fantasia, mas também ultrapassá-la. Ou seja, o sujeito deixa de ser escravo de seus roteiros inconscientes, rompendo com a repetição neurótica que caracteriza a vida sob o domínio do fantasma. E como isso acontece no processo psicanalítico? Esse processo não é simples, pois o sujeito se agarra ao fantasma como uma maneira de se proteger do vazio e da angústia existencial. A travessia do fantasma envolve um trabalho analítico profundo em que o sujeito começa a perceber que aquilo que ele considerava ser base de seus desejos e identidade é, na verdade, uma construção ilusória. A travessia ocorre quando o sujeito passa a assumir uma nova posição em relação ao seu desejo. Ele deixa de buscar um objeto que nunca será alcançado, o objeto A, e começa a lidar com a falta de maneira mais produtiva, aceitando que a falta é constitutiva do ser humano. Esse é o momento em que o sujeito passa a ter uma nova relação com o desejo, não mais tentando preenchê-lo de maneira ilusória. Após a travessia do fantasma, o sujeito experimenta uma mudança significativa em sua relação com o mundo. Ele não se prende mais às fantasias que regulavam suas angústias e os seus desejos de maneira inconsciente. Isso traz uma sensação de liberdade, pois o sujeito deixa de tentar buscar o impossível, o preenchimento completo dessa falta. Essa mudança vem refletir ali, se remete nas relações interpessoais, na forma como o sujeito lida com as suas frustrações e na maneira como encara os seus desejos. Em vez de ser dominado por suas fantasias, essas fantasias que o fazem repetir padrões de sofrimento, o sujeito pode começar a viver de forma mais autêntica e consciente. A travessia do fantasma é um momento de libertação e transformação no processo psicanalítico, em que o sujeito enfrenta e ultrapassa suas fantasias inconscientes, permitindo uma nova relação com o seu desejo e uma maior liberdade psíquica. Esse conceito da teoria de Lacan vem iluminar o papel da fantasia na estruturação do inconsciente e sua função na repetição de padrões neuróticos. A travessia do fantasma é o passo que liberta o sujeito da ilusão que sustenta o sofrimento, permitindo uma nova relação com o desejo e com a realidade,
Isso faz com que se saia de determinados sintomas, que se perceba além das dificuldades, dos conflitos e dos próprios sintomas internos. Quando a gente fala de atravessar o fantasma, a gente fala de fato entender, criar uma elaboração sobre algum processo e não mais precisar daquele processo para preencher a sua vida. Já conhecia esse termo? Já tinha ouvido falar? Comenta aqui o que você entendeu sobre esse assunto. Comenta aqui o que seria para você atravessar os seus fantasmas. Aproveita e deixa seu like aqui, isso ajuda a gente a transmitir a psicanálise para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais!